A rigor, a gente não sabia nem o tamanho da dívida. Nós tivemos que contratar a EY, né, a Ernst Young, para fazer uma auditoria da dívida. Mas a gente tinha, assim, coisas evidentes no nosso fluxo de caixa, né, que não fechava. Então, por exemplo, nós tínhamos um atleta, né, que era o nosso principal jogador, que era o Wagner Love, que agora está fazendo sucesso lá, No né? esporte. Isso. O Wagner Love era o principal jogador do Flamengo. O Flamengo tinha contratado o Wagner Love ao CSKA da Rússia por 10 milhões de euros e estava devendo 6, se eu não me engano, tinha pago 4, estava devendo 6. E o salário do Wagner Love era, na época, já era coisa de R$ 1 milhão por mês. Então era muito dinheiro. Ele era um craque, né, ídolo da minha família, dos meus Mas esse filhos salário e já era tal. o maior do Brasil naquela época, não? Provavelmente seria, eu imagino que sim. E era muito dinheiro, a gente não tinha como pagar, né? E não tinha nem como pagar os outros 6 milhões de euros lá para a Rússia. Então nós fechamos um acordo, né? Ele foi muito compreensivo, o empresário Reduziu? dele também. Não, devolvemos ele para a Rússia. O CSKA aceitou ele pelo valor que a gente estava devendo e tiramos aquele R$ 1 milhão do nosso fluxo de caixa, né? Que era impossível, né? Eu cheguei lá, a gente estava devendo 3, 4 meses de salário para os atletas que estavam lá. Aí o Wagner Love foi compreensivo, foi parceiro e tal, e aí, apesar do sacrifício técnico do time, nós nos livramos daquele peso no nosso fluxo de caixa. A torcida, para minha surpresa, compreendeu bem isso, né? Porque estava vendo que foi 2, 3 semanas depois de eu ter assumido. Nós tínhamos também uma conta de água, né? A nossa conta da SEDAI era o segundo jogador mais caro do clube, eram uns R$ 600 mil mais ou menos por mês. Isso por quê? Porque aquela piscina olímpica estava rachada, tinha um vazamento de água enorme, que aquilo ali era um acidente ecológico, né? Sem contar que poderia dar um problema sério de segurança para os sócios. E era um desperdício de água, né? Nós estamos no dia do meio ambiente, né? E lembrando aqui do desperdício de água, né? E aí, o que a gente fez? Medida antipática, né? Interditamos a piscina. E aí, muita gente reclamou, não, os nadadores do Flamengo e tudo, mas não tinha jeito, gente. A gente tinha que tomar medidas antipáticas mesmo. Nós tínhamos vários atletas do esporte amador que estavam lá, com a camisa do Flamengo, né? Mas alguns deles nem frequentavam o clube. E isso daí era um peso também na nossa folha e dispensamos todos eles. Na época, né? Diego Hipólito, né? A Joana Maranhão, né? O César Cielo, né? Todos excelentes atletas, né? Tinham prestado excelentes serviços, não só ao Flamengo, mas como ao esporte brasileiro, mas não tínhamos como ficar. E aí as pessoas falaram, essa administração está acabando com o esporte olímpico do Flamengo. E não a gente não tinha, né? Nós não tínhamos certidão negativa, não tinha acesso à lei de incentivo ao esporte. A partir de todas essas medidas saneadoras, a gente começou a criar condições para fazer um acordo lá com a Procuradoria da Fazenda Nacional, um acordo dramático, né? Mas em determinado momento a gente deixou de ter dívida vencida com a União. Tínhamos uma dívida, mas não estava vencida. E aí a gente pôde emitir as certidões negativas. Com as certidões negativas, a gente conseguiu o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos ter acesso à lei de incentivo ao esporte, trouxemos o Marcelo Vido, né, que é o nosso diretor executivo de esportes olímpicos, né, que estava no Minas Tênis Clube, que está até hoje lá fazendo um trabalho belíssimo, né? E hoje, começando com aquela medida antipática, né, hoje o esporte olímpico do Flamengo é referência no Brasil.